E a gente, continuando, né, nessa mesma linha, eu acho que o melhor que a gente pode fazer agora, para explicar um pouco mais disso que foi debatido aqui, é convidar alguém para explicar se é VM ou não é VM, né? Então, ninguém melhor do que chamar o Bruno de Freitas, superintendente de supervisão e de securitização da CVM, para explicar o que é VM, o que não é VM, com essa pergunta super crucial, né? O painel é seu. Bom, a apresentação vai entrar aqui, né? Tá com ela aí? Opa, vamos lá. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite da Fenasbac, da Bcrypto, né, Bernardo, o Rodrigo também, enfim, a gente acabou de fechar um acordo de cooperação técnica também com a Bcrypto, não vou dar muito spoiler, isso é objeto de um painel específico amanhã, né, Bernardo? Com a Nathalie, mas, enfim, é um desafio estar aqui para falar para vocês, achei que eu fosse chegar aqui e fosse apanhar já de cara, mas por enquanto ninguém me bateu. O que eu vou propor trazer aqui, né? Bom, primeiro só me apresentar, Bruno de Freitas Gomes, superintendente lá de securitização e agronegócio da CVM. Um disclaimer também que eu preciso fazer, as opiniões aqui são de minha responsabilidade, não necessariamente refletem, né, a posição do colegiado da CVM e da autarquia sobre a matéria. Então, qual é a minha proposta aqui? A minha proposta aqui não é trazer algo, não é para condenar ninguém, não é trazer nada que a gente, né, vá trazer uma posição unilateral. É trazer a visão da área técnica do que pautou a construção daquele ofício circular, o que está por trás, precedente do colegiado que já envolveu a oferta pública de direito creditório, que também embasou aquela interpretação. O que é uma operação de securitização, que também a gente mencionou no ofício circular 4, né? E que norteia ali um pouquinho também do que a gente passou a interpretar essas operações desde agosto do ano passado, quando essa lei saiu, tá? E, enfim, finalmente ali um pouco do que está nesse ofício circular que trata de oferta pública de direitos creditórios. Por que eu até mudei o nome aqui, né? Eu não estou falando de token de recebível, token de renda fixa, eu estou falando de oferta pública de direito creditório aqui. E o que mudou, né? Na prática, não mudou nada. A oferta pública de direito creditório ela sempre existiu, né? Sempre pôde existir, na verdade. O que o Tolkien fez? O Tolkien viabilizou que essa oferta pública de direitos creditórios fosse efetivamente materializada. Mas nada impedia alguém de montar uma lojinha e começar a oferecer direito creditório naquela lojinha para o público. Aquilo lá atrás, se fosse feito, seria caracterizado como valor mobiliário, mas isso não era feito. O Tolkien, ele de fato permitiu, a tecnologia, ela permite que você pegue algo que não era possível de ser vendido para um público mais amplo e você passa a conseguir vender. Então, o Tolkien fez esse caminho e com esse caminho, agora que eu vi que está aqui embaixo também, com esse caminho a gente começou a ter vários desafios lá dentro da CVM, tá? E um dos desafios foi esse, foi receber consultas, fazer ações de supervisão, começar a entender esse universo e perceber que dentro desse universo tem um mundo ali que estava sendo oferecido, que é um mundo de investimento. Está sendo oferecida oportunidade de investimentos financeiros para investidores. E essa oportunidade de investimento financeiro, na hora que ela é oferecida publicamente para vários investidores, isso ganha muito, tende a ganhar a cara de valor mobiliário com base num conceito genérico da lei que eu vou trazer um pouquinho aqui. Então, o token ele é um meio tecnológico, né, utilizado para a distribuição de uma modalidade de investimento financeiro. Ele em si não é um valor mobiliário. O valor mobiliário, muitas vezes, ou ativo financeiro, é o que está por trás daquele token, né? É o que o token está representando ali, que fração de quê, né? Então, como eu disse,
um mercado de cessão de crédito. Cessão de crédito sempre foi possível. Sempre foi possível você ofertar cessão de crédito para vários investidores, mas não era viável. Você não tinha um caminho para fazer isso. Tá? E o token viabilizou esse caminho. Então, acho que toda proposta aqui é falar, olha, tem aqui um nicho que as exchanges estão atuando, que é esse token de recebível, que é essa tokenização do recebível, que pode ser considerado um valor mobiliário, seja porque ele é um valor mobiliário lá da Lei 6385, seja que porque virou uma operação de securitização depois da Lei 14.430. Então, a gente entende os benefícios, a gente concorda que esse processo de tokenização ele ajuda o empreendedor a captar. Claro, né, você tem ali um mercado de recebíveis que você não tinha, que você pode criar. O problema não é criar um mercado de recebíveis, né? O problema é trazer investidores para esse mercado. E até pegando um gancho com os outros painéis, né, muito do que eu escutei aqui eu estou oferecendo uma oportunidade de investimento, né? Eu estou atraindo investidores, eu tenho a preocupação com o investidor, eu me preocupo com o suitability do investidor, né? Com o cadastro do investidor, com PLD, com a segurança, né? Eu preciso ter um player ali para garantir a segurança. Exchange pode ser esse player para garantir segurança. Eu preciso de um outro player para fiscalizar. Muito disso é o que existe no mercado de valores imobiliários, com outra cara, com outros players, com outra estrutura. Mas o que diferencia isso, por exemplo, de um agente fiduciário, né, de uma emissão, de um auditor independente? Esses são participantes do mercado de valores imobiliários para garantir a segurança daquele investimento que está sendo ofertado para os investidores. E muito disso está acontecendo nas exchanges também, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui, entrando mais na lei, né? A gente lá na CVM, a gente tem um mandato de atender a lei, né? De atender a 6385. Então, a lei, ela lista o que são valores mobiliários. Ela traz um rol exaustivo ali, listado do artigo 2º, inciso 1 ao inciso 8º, né? Das modalidades de valores mobiliários, nominando cada título como um valor mobiliário. E é onde que entra o token de recebível aqui dentro, né? Ele não entra, né? A gente está vendo aqui, ele não está aqui, ele acaba enquadrando aqui no entendimento nosso lá da área técnica, no inciso 9º desse artigo, tá? Mas quando a gente olha aqui, a gente também não vê, por exemplo, cota de fundo de investimento. A gente está vendo ali no inciso 5 a cota de fundo de investimento em valores mobiliários ou de clube de investimento em qualquer ativos. Esse fundo de investimento em valor mobiliário aqui é o fundo de investimento em ações. O fundo de investimento em direitos creditórios, que é o FDIC, ele não está aqui. Ele não é valor mobiliário, ele não era valor mobiliário. Até a Lei da Liberdade Econômica, ele não era valor mobiliário. E por que a CVM regula, por que a CVM supervisiona e registra o fundo de investimento de direitos creditórios? Porque ele estava enquadrado aqui, ó, no artigo 2º, inciso 9º. A CVM sempre admitiu a existência de um fundo de investimento em direitos creditórios que não estivesse registrado na CVM. Era possível existir esse fundo, desde que ele não fosse ofertado publicamente. Quando ele era ofertado publicamente, ele virava valor mobiliário e aí havia exigência de registro dessas cotas desse FDIC na CVM. Isso aqui com base no artigo 2º, inciso 9º, da Lei 6385. Com o advento da Lei da Liberdade Econômica, que alterou o Código Civil, incluindo o artigo 1368-C, criou-se uma regulação da CVM para qualquer modalidade de fundos de investimento. Então, o fundo de investimento ele passou a ser regulado pela CVM, a estar debaixo do guarda-chuva da CVM, independente de ser ou não ofertado publicamente. É como se a gente incluísse o fundo de investimento aqui, genérico, não esse fundo de valores imobiliários, dentro dessa lista aqui do artigo 2º da 6385. Então, depois do Código Civil, os fundos de investimento passaram a fazer parte aqui do rol de valores mobiliários sob a competência da CVM. Então, o FDIC hoje já não é mais possível você ter um FDIC não registrado na CVM. É fundo, tem que estar lá, está debaixo do nosso guarda-chuva. O artigo 2º,
é esse artigo que propositalmente ele é mais genérico para abarcar outras modalidades de investimento, outras situações que não listadas ali na lei, né? Não prevista no Código Civil, não listadas na lei. Então, qual é a redação desse artigo 2º, que é importante entender? Quando ofertados publicamente, qualquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, parceria ou remuneração. Então, a gente aqui está falando pode ser uma simples oferta de uma remuneração, inclusive resultante da prestação de serviço, cujos rendimentos advêm de um esforço de um empreendedor ou de um terceiro. Tá? Então, aqui a gente pode estar falando de um contrato de investimento coletivo, gerando uma remuneração cujos rendimentos advêm do esforço de um empreendedor ou de um terceiro aqui. Tá? Bom, isso é o que a gente tinha, né, até então, de conceito, né, e conceituação de valores mobiliários. A gente tem um histórico de precedentes do colegiado também, que já avaliaram características, né, e quando se caracteriza ou não o valor mobiliário, sempre em cima desse artigo 2º, inciso 9 aqui da 6385, desse rol genérico, é um rol genérico proposital, porque seria muito simples, né? Não está listado ali, então eu posso ofertar, posso captar poupança popular, posso oferecer oportunidades de investimento, sem precisar ninguém me regular, né? E não é bem assim. A CVM pegou e divulgou no final do ano passado, né, em outubro do ano passado, o parecer de orientação 40, e esse parecer de orientação 40, que teve um propósito ali de cripto, 90% desse parecer de orientação 40 é rememorando, né, e trazendo para um único documento toda a conceituação que a CVM já tinha de valor mobiliário, os precedentes, todo o entendimento que a CVM já tinha formado sobre o conceito de valor mobiliário, exatamente porque a gente já tinha percebido que determinadas ofertas de cripto, elas podem se enquadrar como valor mobiliário. Então, o que alguns dispositivos, né, desse parecer de orientação 40, o que ele trouxe? A CVM entende que o token referenciado ativo pode ou não ser um valor mobiliário e que sua caracterização como tal dependerá da essência econômica dos direitos conferidos aos seus titulares, bem como poderá depender da função que assuma ao longo do desempenho do projeto a ele relacionado. Então, aqui entrou um conceito importante, que é o quê? A essência econômica dos direitos conferidos aos seus titulares. Tá? De novo, no parecer de orientação 40, né, um outro parágrafo traz isso aqui. Ó. Nesse sentido, vale mencionar que a prática de mercado vem demonstrando que um token pode representar não só ativos, como também direitos de remuneração por empreendimento, direito a receber relacionado a estruturas assemelhadas à securitização. Eu vou falar um pouquinho mais da securitização aqui na frente. Ou ainda direito a voto. A esse respeito, notamos que alguns desses modelos aproximam os tokens de valores mobiliários. Ainda que criptoativos não estejam expressamente incluídos entre os valores mobiliários citados no artigo 2º da lei, os agentes de mercados devem analisar as características de cada criptoativo, com o objetivo de determinar se é valor mobiliário, o que ocorre quando. Tá? Ali, o parecer de orientação 40 já trouxe mais um valor mobiliário que eu não mencionei ali no início, que é o quê? Que é a operação de securitização da Lei 14.430. Tá? Então, ele pode ser a representação digital de alguns dos valores mobiliários previstos taxativamente naquele rol que eu apresentei, do inciso 1 ao 8, né? Um rol exaustivo, ou previstos na Lei 14.430, ou enquadrar-se no conceito aberto de valor mobiliário do inciso 9 do artigo 2º da 6385, ou seja, como um contrato de investimento coletivo, que é aquele valor mobiliário genérico que eu comentei. Ainda no parecer de orientação 40, ele também, né, ele resgatou, né, alguns precedentes do colegiado para descrever e deixar divulgado como que se dá a interpretação desse inciso 9 do artigo 2º. Como que a gente interpreta, como que a gente enquadra um valor mobiliário ali dentro, né? Então, a gente tem lá o que a gente chama de aplicação do Howey Test, que também já era aplicado há algum tempo na SEC dos Estados Unidos, onde a gente avalia, né, esses 6 condicionantes aqui.
Tem o último condicionante aqui, é a oferta pública. Eu colocaria ele como primeiro. Tá? Então, se não tiver oferta pública, esquece, não é valor mobiliário. Eu estou aqui com um grupo restrito, eu tenho a minha plataforma de recebíveis, que eu faço desconto de duplicatas, e eu tenho um grupo restrito aqui comigo, que está aqui comprando essas duplicatas e investindo nisso. Não estou fazendo oferta pública. Ok, não é a competência da CVM, não é valor mobiliário. Não, eu estou oferecendo isso para o público em geral como uma oportunidade de investimento. Aquilo ali pode se caracterizar e pode entrar aqui no conceito do inciso 9º, artigo 2º, tá? Então, a oferta pública, primeiro, é o grande, né, é a grande chave aqui que você vira ou não de um lado para o outro. Então, se você tem, ok, a oferta pública, aí você tem a realização de um investimento, a formalização, o caráter coletivo do investimento, né? Na hora que você está ofertando publicamente, você tem aquele caráter coletivo de todo mundo estar ingressando ali com um pedacinho, comprando um pedacinho daquele investimento. A expectativa de benefício econômico. Então, esse ponto é interessante que o parecer de orientação 40 trouxe, que é essa conceituação da expectativa de benefício econômico, seja por direito a alguma forma de participação, parceria ou remuneração decorrente do sucesso da atividade referida no item 5, que é aquele aqui do esforço do empreendedor ou de terceiro, tá? E aí essa análise do esforço do empreendedor ou de terceiro também envolve o benefício econômico, né, que resulta da atuação preponderante de terceiro que não investidor. Então, já até fazendo um link aqui, né, vou adiantando um pouquinho do que eu tenho lá na frente. O que isso aqui tem a ver com token de recebível, né? Eu tenho um benefício econômico que resulta da atuação preponderante de um terceiro. O investidor comprou ali uma duplicata, um pedacinho da duplicata, né? O que isso tem a ver com o esforço preponderante de um terceiro para pagar aquela remuneração? A gente aqui no ofício circular, a gente deixou aqui, colocou o entendimento e a interpretação de que tem esse esforço do empreendedor ou de um terceiro, não é nem um empreendedor nesse caso, é de um terceiro, na hora que ele monta a operação e oferece para o investidor. Tem alguém ali fazendo o cálculo da taxa de desconto, alguém que está olhando o devedor daquela duplicata, né, o sacado, calculando a taxa de desconto, calculando quanto que vai ficar de spread para ele, quanto que ele vai oferecer para o investidor e oferecendo aquilo. Então, o investidor está entrando num token confiando na capacidade de análise de crédito daquele terceiro que empacotou aquilo ali e ofereceu para ele. Então, está aqui o benefício econômico que resulta da atuação preponderante de um terceiro. O investidor está entrando naquilo ali, quem está entrando naquilo quer investir, quer receber um retorno financeiro que advém de um esforço de um terceiro, que foi lá, escolheu o sacado, né, fez a conta do risco de crédito, calculou o spread, viu curva de juros e ofereceu para ele uma taxa de desconto empacotada numa modalidade de investimento. Então, o investidor está entrando aqui para ter um retorno financeiro, tá? A gente entende que preencheu todas essas características aqui. O parecer de orientação 40, ainda, né, isso tudo aqui está no parecer de orientação 40, tá, gente? Que é de outubro do ano passado e é um guia de orientação do próprio colegiado da CVM, né? Vale notar que se discute em que medida a expectativa de valorização ou ganho de liquidez de determinado criptoativo em decorrência de esforço do empreendedor ou de terceiros, e não fatores externos que fazem seu domínio, seria relevante para a natureza do referido produto como valor mobiliário. Destacamos o entendimento estabelecido no colegiado no processo tal em que se afirma que esse tipo de expectativa pode ser relevante para a caracterização do produto como contrato de investimento coletivo. Então, de novo, tudo isso que a gente está comentando aqui vai para aquele exemplo lá do benefício econômico, né, por meio de um esforço de um terceiro. Tá? Também aqui um outro precedente do colegiado, um caso que foi julgado, né? Aí eu peguei um precedente específico aqui, tá? Mais antigo ainda, de 2008. Esse precedente enfrentou a questão da oferta pública de direito creditório. Ali, eu citei até o nome do ex-diretor aqui, do diretor Marcos Barbosa Pinto, e o colegiado acompanhou, por unanimidade, o voto do diretor, então foi uma decisão do colegiado, né?
em que concluiu que, na época lá, a oferta pública da CCB seria um valor mobiliário caso a instituição financeira em favor das quais forem emitidas realize a oferta pública das CCBs e exclua sua responsabilidade nos títulos. Por que isso? Porque um ponto que eu não comentei, eu até esqueci de trazer aqui, eu deveria ter colocado e não acabei esquecendo, é porque tem um outro dispositivo ali, salvo engano, o parágrafo 2º daquele artigo 2º que eu mencionei, ele exclui do rol do regime da 6385 os títulos de responsabilidade de instituição financeira. Então, lá atrás, se aquela oferta pública de CCB ela não tivesse a responsabilidade de uma instituição financeira, ou seja, não tivesse uma coobrigação do banco, né? Ele não estava assumindo aquele risco de crédito, aquilo ali caía no rol de competência da CVM. Se tivesse a responsabilidade da instituição financeira, fica fora. Tá? Isso mudou em 2020, 12 anos depois dessa decisão, que enquadrou a CCB como valor mobiliário, a oferta pública de CCB como valor mobiliário. A Lei 10.931 ela foi alterada com a inclusão do artigo 45A, que disse que a CCB, a CCI e a 3CB, que é o certificado da CCB, eles não são valores mobiliários e eles se incluem naquele rol de ativos de responsabilidade de instituição financeira. Então, a lei já canetou e já falou, olha, tudo bem, você pode até ofertar publicamente a CCB, mas a CCB, essa oferta pública não está dentro da competência da CVM, não vai entrar ali naquela análise do contrato de investimento coletivo, nem a CCB, nem a 3CB e nem a CCI. Então, a oferta pública desses títulos está fora aqui do escopo do ofício circular 4, está fora da nossa jurisdição, tá? Ainda que se enquadre como um contrato de investimento coletivo. E por que isso? Porque nessa época aqui, um pouco antes até, o Banco Central regulamentou as sociedades de empréstimo entre pessoas. E o que uma sociedade de empréstimos entre pessoas faz? Ela faz oferta pública de CCB. Ela registra a CCB e oferece para investidores. Na época dessa regulamentação, a CVM alertou o Banco Central, falando, olha, isso aqui é valor mobiliário. Então, isso precisou entrar numa lei para excluir a CCB da análise do valor mobiliário, ainda que se enquadre como... E é um contrato de investimento coletivo, a decisão do colegiado foi expressa nesse sentido, mas ele fica fora porque a lei excluiu. E nessa decisão, tá? Aqui tem todos os argumentos que embasam, né, enquadram essa oferta pública de CCB no conceito de contrato de investimento coletivo. Então, lá atrás, em 2008, a CVM já considerou que a oferta pública de direito creditório ela se enquadraria aqui como um contrato de investimento coletivo. Ao adquirir uma CCB, o poupador está fazendo um investimento em renda fixa. Lá a lei da CCB, né, deixa claro que são títulos de crédito. A partir de uma mesma operação de crédito, diversas CCBs com as mesmas características podem ser emitidas e transferidas a pessoas distintas, o que caracteriza esse adesão coletiva, né? O potencial coletivo desses títulos. As CCBs pagam juros aos seus titulares. Estes juros constituem, obviamente, uma remuneração. É um dos componentes da remuneração, não é o único, tá? A remuneração ela pode se dar por meio de uma taxa de desconto, né, que acaba sendo um ganho de capital, mas ela não deixa de ser uma remuneração também. Enfim, deve ser entendida em sentido lato, de forma a cobrir qualquer investimento que o público faça na expectativa de obter algum retorno. Então, também ali essa decisão já conceituou essa remuneração, né, trazendo para esse conceito mais atual do parecer 40 de benefício econômico. A remuneração paga pelas CCBs tem origem no esforço do empreendedor, não do investidor, já que este aguarda passivamente o pagamento de juros incidentes sobre o crédito. Aqui, o caso da CCB, ele envolve aquela securitização ou aquela venda de um recebível com fluxo de pagamento de juros e principal, né? É diferente do desconto da duplicata. O desconto da duplicata, o esforço do empreendedor, ele acaba ficando ali no cálculo do spread, né? No cálculo da taxa de desconto que vai ser oferecida para o investidor. Então, no desconto de duplicata, o investidor não tem um rendimento, ele tem um ganho de capital, né? Mas tudo isso a gente entende como remuneração, tá? E aí veio a Lei 14.430,
Em 2022 também, a Lei 14.430 de agosto de 2022, trazer um outro valor mobiliário para aquela relação toda que a gente colocou lá, né? Cota de fundo, toda aquela lista, o contrato de investimento coletivo. Além disso, a lei disse o seguinte, a lei definiu o que é uma operação de securitização, a aquisição de direitos creditórios para lastrear a emissão de certificados, mas não só certificados, né? A lei ela foi genérica, falou ou outros títulos e valores mobiliários. Então, qual um outro valor mobiliário que pode se usar de um lastro? O contrato de investimento coletivo, né? Ele é um valor mobiliário, ele pode ter um lastro. O que é um lastro? Né? A definição de lastro é algo que embasa aquilo ali, é algo que dá fundamento para aquele valor mobiliário, para aquele título, né? E o direito creditório ele é um lastro, né? Ele dá fundamento, ele embasa, né? Ele vai lastrear aquele contrato de investimento coletivo. E aí, quando você emite um contrato de investimento coletivo lastreado num direito creditório, isso pode ser uma operação de securitização, por que não, né? Está aqui na definição. E aí você vai no artigo 19, que dá a competência para a CVM editar normas sobre emissão pública de certificados de recebíveis e outros valores mobiliários representativos de operação de securitização. Então, quando ofertados publicamente, você cria um novo valor mobiliário ali, sujeito à competência da CVM. Agora a gente vai aqui para o ofício circular, né? E o que a gente tentou trazer, né? Nesse ofício circular de entendimento. Então, qual o contexto, né? O que está por trás? Quando que a gente veio trabalhando? Já tem muito tempo que a gente vem trabalhando na redação desse ofício circular. A gente já tinha comentado isso com alguns participantes do mercado que procuraram a CVM para entender. A gente lá na área técnica recebeu muitas consultas sobre os tokens de recebíveis, se não é valor mobiliário. A gente fez algumas ações de supervisão em algumas exchanges e constatou que vinha sendo ofertados esses tokens, né, alguns com cara de valor mobiliário. Lembrando que esse mundo de token de recebível é um mundo muito pequeno dentro do universo da tokenização de forma geral, tá? E muita gente fala, então aquele token, né, do Vasco lá, que foi um caso emblemático, né? Coitado do Vasco, já apanhou ontem, né? Ainda estou citando eles aqui hoje. Mas assim, o token do Vasco, então agora ele é um valor mobiliário. Não, ele continua não sendo um valor mobiliário. Assim, esse ofício circular aqui não muda o entendimento que foi construído lá daquele token do Vasco, porque de fato as características são muito diferentes. Isso foi replicado depois em outros clubes de futebol, essa modalidade de token continua não sendo. Não é uma securitização de um recebível, não é uma venda de um recebível na modalidade que esse ofício circular enfrentou, tá? E, enfim, diante de várias consultas, enfim, isso foi muito discutido lá dentro, né, da área técnica. O que a gente optou? Falando, olha, vamos para o ofício circular, né? Vamos divulgar um entendimento da área técnica para todo o mercado tomar ciência e tomar conhecimento de qual é o nosso entendimento. Porque se a gente responde para 1, 2, 3, 4, 5, 10, né, você não tem um alcance do mercado inteiro. Então, a gente foi preciso divulgar esse ofício circular, até também por conta das ações de supervisão que a gente vinha fazendo. A gente encontrou essas modalidades de token nessas ações de supervisão, até em denúncias que chegaram lá na CVM, né, falando, tem gente oferecendo aí valor mobiliário, eles não estão regulados, né? Qual era a opção que a gente tinha? A opção que a gente tinha era ir para um processo administrativo sancionador, né? Ou divulgar um ofício de alerta, ou ir para um processo administrativo sancionador, ou um stop order, alertando o mercado inteiro, falando, olha, aquela exchange, aquela outra, elas não podem ofertar essa modalidade porque isso é um valor mobiliário. A opção que a gente encontrou mais viável de abrir esse diálogo com o mercado foi via ofício circular, de divulgar esse entendimento da área técnica para todo mundo. Isso não é norma, o ofício circular não é norma, o ofício circular é um entendimento da área técnica, tá? Até passível de ser objeto de recurso para o colegiado da CVM. A gente pegou um gancho no parecer de orientação 40 do próprio colegiado, mas a gente não criou norma nenhuma. O que a gente está dizendo, olha, o que está sendo feito aqui, ele tem um enquadramento legal para isso. Deveria estar passando aqui pelo registro junto à CVM, junto à autarquia, tá?
E se, e se a gente começa a receber muitas consultas, é porque o próprio mercado tem dúvida. Né? Na hora que saiu o ofício circular, muita gente falou, ah, que absurdo, não é isso, está errado. Ué, mas se está errado, por que você foi perguntar para a gente? Né? Para que foi consultar a CVM? Foi consultar a CVM, a gente recebeu várias consultas. Aliás, boa parte do que está no ofício circular foi subsídio das consultas, dos pareceres legais que a gente recebeu nas consultas. Muito bem construídos, por sinal. Tá? Então, ali, a gente tratou, deu um conceito geral, né, falando, olha, esses tokens de recebíveis, a gente também chamou de token de renda fixa. Né? Por quê? Porque muitas exchanges também estavam dando essa denominação, né, de token de renda fixa para esses tokens de recebíveis. Então, a gente colocou ali algumas das características que a gente observou na prática. Né? São ofertados publicamente por meio de exchanges, tokenizadoras, que não somente exchange ou algum outro meio, conferem remuneração fixa, variável ou mista para o investidor, podem ser representativos, vinculados ou lastreados num direito creditório, né? O nome que cada um dá um nome diferente para isso. Pagamento de juros e amortização decorrem do fluxo de caixa de um ou mais direitos creditórios ou de um título de dívida. O direito creditório ou título de dívida, né, representado pelo token, eles são cedidos ou emitidos em favor de investidores finais ou de terceiros que fazem a custódia, né, para, enfim, vincular a emissão para o investidor. E a remuneração ela é definida por um terceiro, que ele pode ser o próprio emissor do token, pode ser o cedente, pode ser algum estruturador. Né? A gente viu algumas modalidades diferentes, mas tem sempre alguém ali calculando aquela rentabilidade, definindo aquela rentabilidade que vai ser oferecida para o investidor, e é em cima daquele alguém que o investidor está confiando, né, para poder comprar e aderir àquele investimento. Tá? Também lá a gente colocou, né, que entende-se que a oferta de tokens elas têm como atrativa a expectativa de benefício econômico por parte dos investidores via remuneração que está sendo ofertada. Pode ser um rendimento, pode ser um ganho de capital, alguma remuneração ali, algum atrativo, né, está sendo ofertado para os investidores entrarem. A análise lá do item 5, que é o esforço de empreendedor ou de terceiro, é sempre a questão mais subjetiva, né? Isso a gente reconheceu também no ofício, tá? Que gera essa análise mais caso a caso. Então, pode ter token de recebível que ele não se enquadra aqui nessa definição do ofício circular número 4. Eu não vi na prática ali, mas pode ser que tenha. E aí, tudo bem, está fora do conceito aqui de valor mobiliário. Tá? Então, a gente deu lá o entendimento, né, de que forma geral esse requisito ele acaba sendo satisfeito quando os tokens forem lastreados, vinculados ou representativos de direitos creditórios, cujas atividades de seleção, análise de risco, precificação, aquisição, manutenção, custódia ou gestão, né, do direito creditório ou do fluxo de caixa, inclusive nas atividades de cobrança, sejam desempenhadas em conjunto ou isoladamente pelo terceiro, que não o próprio investidor. Então, eu não estou oferecendo um bem direto para o investidor ali naquela seção do crédito. Eu estou oferecendo um pacote. Eu estou oferecendo uma possibilidade de remuneração, eu estou oferecendo alguém, né, para fazer a ponte do fluxo de cobrança até o dinheiro chegar para o investidor, eu estou oferecendo ali até alguém para poder fiscalizar e olhar aquele investimento para o investidor. Muitas vezes é um pacote, então, dependendo do pacote, aquilo ali vira uma operação de securitização, dependendo do pacote, ele fica só no conceito de contrato de investimento coletivo. Tá? Um outro ponto que a gente abordou no ofício circular também, que já foi comentado aqui, é essa incompatibilidade. Então, tudo bem, eu tenho meu contrato de investimento coletivo aqui, né, tokenizado, que é a grande novidade, né, até agora. Assim, esse ofício circular ele poderia ter sido construído sem mencionar token. Né? Ele poderia ter sido construído só com base na oferta de direito creditório, que é o que a gente está falando aqui. Né? Ela não era possível sem o token, ela passou a ser possível com o token. Mas a gente reconheceu no ofício circular a impossibilidade de você pegar esse contrato de investimento coletivo e bater na porta da CVM e falar, ok, eu vou registrar isso aqui como oferta pública. Não dá. Né? Dá, você vai conseguir.
Só que todo o ganho com a tecnologia, né, e com a tokenização, ele acaba se perdendo quando ele cai na infraestrutura tradicional de mercado de capitais. E aí, olhando para o nosso mundo, o que, que a gente propôs no ofício circular? O que, que a gente tem na nossa regulamentação que dispensa o uso da infraestrutura tradicional de mercado, né? Tirando o sandbox, que é para projetos elegíveis, né, e que estão sendo testados, a gente já tem um grande sandbox rodando no nosso mercado aí, e que vem sendo aperfeiçoado e aprimorado pela CVM com ampliação de limites. São as plataformas de crowdfunding. A gente sabe que não é o mundo perfeito, não é o mundo ideal, está longe disso, mas é um mundo que talvez dê para acomodar boa parte dessas operações de tokens de recebíveis que estão sendo feitas à margem da lei, à margem da regulamentação, traz elas para dentro e a gente está aberto e começa a discutir com o mercado possibilidades de inovar, de aperfeiçoar a norma, né? O que não está acomodando. O nosso objetivo aqui não é matar o uso da tecnologia, não é matar o acesso do empreendedor à plataforma de recebíveis, não é nada disso. O nosso papel aqui é, primeiro, entender que esse mercado começou a ser construído agora de 3 anos, 4 anos para cá, e de 2 anos para cá ganhou um volume muito grande, não à toa que todo mundo foi bater na porta da CVM para perguntar se era ou se não era, né? Fora as denúncias que a gente recebeu. Então a gente olhou e falou, olha, tem um mercado aqui que se criou, que está dentro desse conceito, a gente tem que trazer esse mercado para esse conceito. Então, ou eu paro o mercado agora com stop order para todo mundo, crio um pânico geral, né? E espero a CVM regulamentar lá na frente, né? Ter tudo bonitinho para depois o pessoal voltar, ou a gente divulga o ofício circular e vai tentando dialogar com o mercado e trazer isso para o mercado regulado. Tá? O que eu acho que não dá para fazer assim, continuar operando à margem do que a lei disciplina, do que a lei prevê. É um risco. Né? Todo mundo está sujeito a risco. Quem quiser continuar tomando risco, pode continuar tomando risco. Né? A gente teve o parecer de orientação 40, a gente teve o ofício circular número 4. Ah, tudo bem, quero levar o assunto para discutir no colegiado, quando que um token não é valor mobiliário, vamos levar para discutir no colegiado. A gente tem feito agora um trabalho muito grande, até junto com a Bcrypto aí, o Bernardo tem sido um parceiro gigante nisso, para que a gente consiga trazer as tokenizadoras para essa modalidade de crowdfunding, que a gente sabe que está longe da perfeição. A gente tem várias interpretações da norma de crowdfunding que a gente pode divulgar no sentido de tentar flexibilizar ao máximo ali no que der para a competência da área técnica, né? Para trazer mais, fomentar mais esse mercado. Outros pedidos de dispensa que a gente vai levar para o colegiado, a gente não sabe se vão seguir via dispensa ou não, se vão precisar de alteração na regra da 88, ou eventualmente até da criação de uma nova regra para acomodar esse mercado. Pode ser um caminho também, não é um caminho rápido. Nada é tão rápido assim quando a gente fala do regulador, infelizmente. Tá? Mas é um caminho, enfim. E a própria norma de crowdfunding, ela dispensa a escrituração e o depósito. Agora, por outro lado, ela traz, né, como já foi comentado no painel anterior, esses limites por emissor, limite de aplicação por investidor, restrições para negociação secundária. Então, é possível, existe sim um secundário no crowdfunding, mas não um mercado secundário da resolução CVM 135, um mercado da 88 ali, muito mais restrito, mas é possível. Isso foi um avanço que a CVM fez também na regra de crowdfunding em 2022. Antes disso, não era permitido nenhuma negociação dentro da plataforma. E aí, por último, um ponto que a gente está trabalhando lá, né, no entendimento, um ponto que a Bcrypto trouxe de volta para a gente, né, falando, ok, tudo bem, vocês deram a saída aqui de securitização, de crowdfunding, né, de fazer a securitização dentro do crowdfunding com o uso de uma securitizadora. Lembrando que essa securitizadora que poderia empacotar esse recebível para ser vendido via certificado, seria uma securitizadora de capital fechado, porque ela nem pode ser aberta para operar no modelo de crowdfunding. Essa securitização, ela não envolve, né, todo aquele rito de oferta pública de uma securitização tradicional, é uma oferta pública dentro do rito do crowdfunding, que é muito mais ágil e menos
burocratizado. Agora, será que toda a tokenização de recebível ela é uma operação de securitização? Então, a gente tem pensado nesses conceitos lá e está trabalhando isso até para divulgar um próximo ofício circular nesse sentido, em que talvez, dependendo de algumas características, esses tokens de recebíveis eles podem não se enquadrar como operação de securitização, mas somente como contrato de investimento coletivo. E aí você não precisa da companhia securitizadora. Mas, por outro lado, também, eu acho que esse ofício circular, esse novo ofício circular, ele pode trazer um guia de que não é nenhum bicho de 7 cabeças também você montar uma operação de securitização dentro de uma plataforma de crowdfunding. Depois da Lei 14.430, o certificado de recebível ele tem muita flexibilidade. Você pode emitir um certificado de recebível mãe e sair pendurando séries embaixo dele, para poder, a cada recebível que você vai oferecendo na plataforma, você vai pendurando uma série debaixo daquele guarda-chuva que você já construiu, daquele termo de securitização que você já montou, enfim. E talvez com essas características aqui, né, cumulativas, um contrato de investimento coletivo não seja uma operação de securitização. Né? Por exemplo, eu estou vendendo um único direito creditório, o fluxo de caixa desse direito creditório vai direto para os investidores. Né? Você não tem mecanismos pré-determinados para substituição, recompra ou revolvência daquele direito creditório. Não há prestadores de serviço previamente contratados, né? Ou seja, eu não tenho um rol de prestadores de serviço ali, de custódia, de cobrança, né, de monitoramento, ou seja, eu não estou oferecendo um pacote para o investidor. Em caso de inadimplência, é o investidor que vai lá e vai cobrar o devedor. Né? Eu já não estou oferecendo aqui um pacote com a cobrança embutida para o investidor. Né? Ou seja, eu não estou oferecendo os serviços tradicionais de uma operação de securitização, que é o de agente fiduciário, de custódia e da própria companhia securitizadora. Eu estou fazendo uma venda perfeita e acabada daquele ativo. Ele ainda assim pode ser considerado um contrato de investimento coletivo, mas talvez você não precise da securitizadora para viabilizar isso. Tá? Então, isso que eu queria abordar aqui, trazer um pouco da abordagem econômica, da essência econômica e jurídica que esteve por trás da elaboração daquele ofício circular número 4, e o que a gente está olhando para frente. A gente vai ter esse novo ofício circular, onde a gente vai desdobrar o que é uma operação de securitização, o que não é. Interpretações da resolução 88 também a gente está trabalhando nisso. Até onde dá para a gente flexibilizar via interpretação da área técnica, a gente vai avançar. Tá? Então, eu acho que é isso. Enfim, fico aí à disposição. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu tenho. Rodrigo aqui, tudo bom? Bruno? Eu o tenho. Rodrigo está aqui. Eu não vou deixar Olá. você sair, a gente tem 8 minutos. Parabéns, antes de mais nada. Obrigado. Bota uma cadeira aqui, a gente vai usar todos os minutos que a gente tem com você. E eu tenho o privilégio de fazer a pergunta, porque acho que tem muita gente que gostaria de fazê-la. Eu anotei, para não falar besteira, artigo 2º, inciso 9º da Lei 6385, esforço do empreendedor ou de terceiros. Acho que ficou claro o entendimento que essa é uma das questões chaves. Mas do jeito que ela está sempre interpretada, ela está aberta por uma questão de um desenho de mercado que vocês enxergam, e aí todo recebível, né, acaba tendo, de alguma forma, você mesmo falou, na própria seleção, né, no ágil, no deságil, mostra um esforço. Que ganho você tem e se isso impacta na visão de vocês de uma modernização, né, do mercado ou não. Então, Rodrigo, isso é o principal gancho ali, né? Mas antes disso, vem a oferta pública. Oferta pública de um investimento. Tá? Você montou um negócio para ofertar oportunidades de investimento. Né? Aí você tem 2 caminhos. Primeiro, é uma pirâmide? Então nem é valor mobiliário, não é nada. Né? É polícia só. Não é CVM, não é Banco Central, é só polícia. Né? Não, tá regular, tá tudo funcionando direitinho, não tem nada de pirâmide aqui, não tem fraude, não tem nada.
você está oferecendo publicamente uma modalidade de investimento financeiro, pode ser que não seja um valor mobiliário, mas eu acho que o pode ser que não seja valor mobiliário, ele é mais difícil, tá? Na hora que você está oferecendo uma oportunidade de investimento financeiro, de retorno financeiro. Olha, bota o seu dinheiro aqui que você vai ganhar 10% ao ano, 15% ao ano, 20% ao ano. Você está oferecendo um investimento para o investidor, né? Ainda que seja só aquela taxa de desconto que você vai receber no final. Ou um fluxo de juros de um contrato de aluguel que você está securitizando, né? Vendendo, enfim. Então, esse conceito aberto do valor mobiliário, ele é de proposital, exatamente para abarcar várias outras modalidades de oportunidades de investimento. E aí entra o esforço do empreendedor ou de um terceiro, né? A própria lei fala de um terceiro, tá? Então, o investidor está confiando no esforço do terceiro, em fazer o quê? Em selecionar bem o crédito, em oferecer um rendimento compatível com o risco daquele crédito para ele. Ok. Então, de forma geral, quando a gente olha mesmo recebíveis, a gente está falando, na grande maioria dos casos, né, de um valor mobiliário. Sim. Essa é uma visão atual do pessoal. Não do recebível, tá? O Não do recebível, recebível sim, continua. exato. O Isso. recebível O sozinho recebível não é valor sozinho não é um mobiliário, valor. né? Isso aí. Tanto que a Mas gente a aí tokenização do voltando, processo, a oferta pública dele, exato. mesmo com uma taxa de desconto fixa, né, se entende, você está muito próximo do valor mobiliário, é um valor mobiliário. Exato. A gente viu isso no precedente lá de 2008 do colegiado da CVM, né? Depois, na interpretação da cota do FDIC, Sim. né? A cota do FDIC é ou não é valor mobiliário? Não, é valor mobiliário porque entrou ali no inciso 9º, né? Tá certo que a cota do FDIC é um pouco diferente, que você pode ter a gestão ativa dos direitos creditórios lá dentro. Ok. Ou você poderia ter uma cota de um FDIC com um único direito creditório também. Como existe operação de securitização lastreada numa única debênture, né? Replicando todo o fluxo daquela debênture para o investidor. Mas fica claro que, ao mesmo tempo, a CVM, não só o Banco Central, mas a CVM tem buscado ganhos de eficiência e segurança na tecnologia de tokenização, né, e blockchain. Vocês estão abriram um espaço para crowdfunding. E isso muda, por exemplo, uma estrutura de intermediários do setor. Qual é a visão da CVM hoje sobre essa estrutura e o quanto a ideia de tokenização e de plataformas distribuídas, né, de registro podem alterar o mercado, trazendo benefício para a sociedade, né, garantindo um acesso maior a investimentos, garantindo uma precificação correta desses instrumentos de investimento? Então, Rodrigo, aí é um outro lado, né, da tokenização que a CVM tem olhado também. Isso está sendo testado no nosso sandbox regulatório. Esse ganho que essa tecnologia pode trazer para a infraestrutura de mercado. Isso, de fato, a gente tem olhado e tem discutido isso todo dia lá dentro, como que essa infraestrutura ela pode ser mais eficiente, talvez mais barata, né, com o uso da tecnologia que os tokens estão usando também, né, com essa infraestrutura. Será que faz sentido funcionar uma depositária, né, nessa infraestrutura? Um escriturador, um custodiante dentro dessa infraestrutura vai ser mais eficiente, mais barato? Isso tudo a gente está avaliando, discutindo, pesquisando o que está sendo feito lá fora, testando dentro do sandbox também, regulatório da CVM. Imagino que a gente vai abrir novas rodadas de sandbox para isso continuar sendo testado. E a gente tem no nosso mercado um grande sandbox funcionando, que é o crowdfunding, onde a gente já fez alguns testes e continua testando. A gente criou um intermediário ali que não é uma corretora, não é uma distribuidora, é uma plataforma. O crowdfunding é uma plataforma. Tá? Ele nasceu com o propósito de ofertar investimentos com característica de equity, né? Mas ao longo do caminho a gente viu as plataformas também oferecendo dívida, também oferecendo investimento em renda fixa, não é? Por quê? Porque essa oportunidade de investimento em renda fixa é valor mobiliário. E lembrando que a plataforma só pode ofertar valor mobiliário, né? Ela não pode ofertar algo que não é valor mobiliário. Então, se ela está ofertando, é porque é valor mobiliário. Então, isso, assim, eu acho que esse ecossistema da plataforma de crowdfunding, talvez hoje é o ecossistema mais importante, assim, de teste na prática, né? A gente ali está vendo na prática como as coisas estão funcionando.
e talvez seja o caminho para a gente estimular, né? Imagino que a gente trazendo as tokenizadoras para dentro desse modelo do crowdfunding, lógico, a gente está sendo muito desafiado em aprimorar esse modelo e aperfeiçoar esse modelo para que a tokenizadora consiga rodar plenamente ali dentro, né? Já que esse modelo não foi pensado para o token de recebível, mas a gente está trabalhando nisso e eu acho que vai caminhar para isso. Trazer as tokenizadoras para esse mercado regulado é muito bom, porque depois que a gente trouxe, vai ser desafiado todo dia ali né, a mudar a infraestrutura de mercado, a construir um novo modelo regulatório para atender outras necessidades. E eu acho que isso é super saudável, né? Infelizmente, a gente não consegue acompanhar na velocidade que a gente gostaria. Tá? Maravilha. Na linha dos infelizmente, eu usei todo o tempo que a gente tem. Que bom, que bom. Então não vai ter pergunta. É porque o Bruno falou assim, como eu não apanhei até agora, eu estou super feliz. E aí uma pergunta muito rápida com uma resposta muito rápida. Então, a gente tem uma ali. Doutor Bruno, obrigado aí pela excelente exposição que o senhor fez. Eu pergunto se o senhor poderia expandir um pouco sobre o conceito de contrato de investimento coletivo e também sobre ação preponderante de um terceiro para ocasionar o resultado. Por exemplo, se centenas ou dezenas de investidores individuais tomam decisões similares de investimento, comprando o mesmo ativo, isso significa um contrato coletivo entre eles? Se, por exemplo, dezenas compram um CDB de um banco, isso significa um contrato coletivo entre eles? Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta é sobre o conceito de ação preponderante de um terceiro para o resultado. Uma avaliação de crédito é uma ação preponderante para o resultado? Bom, objetivamente, sim para as duas perguntas. A venda de um CDB ela seria um valor mobiliário se a lei não tivesse excluído o CDB do rol da competência da CVM. Então, o CDB é um título de responsabilidade de instituição financeira que está fora do rol de valores mobiliários da Lei 6385, assim como a LCA, a LCI e outros títulos de responsabilidade de instituição financeira. Tá? Curiosamente, uma outra lei, a LIG, né, ele veio como valor mobiliário. Então, a oferta pública da LIG é regulada pela CVM. Assim como a letra financeira, a oferta pública de letra financeira é regulada pela CVM. Então, a lei cria umas aberrações às vezes, mas conceitualmente, tudo isso seria um contrato de investimento coletivo quando ofertado publicamente. Tá? Se não fosse a lei canetando ali e excluindo da competência da CVM. Então, sim, há adesão coletiva quando você está ofertando um CDB. Já no esforço de empreendedor, esse cálculo do risco de crédito, o cálculo da remuneração, é o que o investidor está confiando que ele vai entrar e vai receber, né? Tendo ciência de que tem risco de crédito, tendo ciência de todos os riscos envolvidos no não pagamento, mas ele está confiando que aquela conta que foi feita ali, ela embute, né, todo esse risco e ele está propenso a aceitar aquele risco ali porque alguém fez o trabalho direitinho para ele lá de analisar o risco de crédito daqueles devedores, tá? Então, acho que... EVM. Hã? O nome do painel é EVM ou não é EVM? A resposta é EVM. A resposta é, pode ser VM. Neste caso é... Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Bruno, muito obrigado.